O nosso tema hoje é sobre a fala de improviso. Muita gente chega para mim e fala: "Mas Cida, eu não gosto de me preparar para falar, porque quando eu me paro, eu acabo me enrolando". E eu não sei se você pensa isso também, se você acha que improvisar é melhor do que se preparar, mas nós vamos aqui bater um papo em relação a isso. O improviso significa fazer algo imediatamente, da forma como você está, e faz com pressa algo que você não teve uma preparação prévia. E isso acaba, muitas vezes, comprometendo o conteúdo, comprometendo o seu posicionamento. Por quê? Às vezes a gente olha para alguém falando e falando bem e tem a sensação que aquela pessoa já nasceu falando bem e é só abrir a boca e as coisas saem perfeitamente naturais e maravilhosas. Mas não é assim. Primeiro que a gente tem que desvendar essa ideia de que falar bem é dom. Não é dom, é treinamento. Mas quando você tem algo para falar, você precisa organizar as ideias, estabelecer uma sequência, pensar o que é relevante falar, qual é o ponto que você quer enfatizar. Você tem que estudar o assunto. No entanto, muita gente acaba não fazendo essa etapa da preparação por uma simples razão. Por quê? Fica nervoso, fica nervosa, se sente muito ansioso, ansiosa antes de uma apresentação, mais ou menos assim, fica pensando: ah, eu não consigo me concentrar e eu chego lá e eu dou conta. Bom, se é pelo nervosismo que você não se prepara, aí sim é um grande risco de dar alguma coisa errada. Porque nervosismo deve ser encarado com naturalidade. Amanhã de manhã a gente vai fazer as técnicas respiratórias e você vai ver que é muito gostoso se preparar, não só o conteúdo, mas também se preparar, ou seja, trazer teu corpo para um alinhamento, para um bem-estar durante a fala, são coisas importantes. E aí também você não improvisa com você, vai lá, só chega e fala. Não, você vai lidar com esse fator. Muita gente sente um nervosismo acima da média. Então, primeiro lidar com isso. Mas nada justifica ter o hábito de falar de improviso. Não significa que em algum momento na vida você não vai, enfim, ser pega de surpresa e acabar tendo que se organizar rapidamente e falar. Mas é bem diferente alguém que fale de vez em quando, de improviso, numa circunstância muito específica, do que alguém que acha que a fala de improviso sai melhor do que a fala preparada. Não tem condição, não tem parâmetro de comparação. Eu gosto de contar a história de um cliente meu que foi ao consultório depois de ter passado por uma situação extremamente difícil, em que ele estava numa convenção da empresa, uma empresa multinacional, e ele se deu conta lá na convenção, ele iria dar uma palestra, e se deu conta que as pessoas que estavam fazendo as apresentações antes da dele estavam muito mais bem preparadas. Olha só, e ele sentiu muito mais bem, não, né? Porque ele não tinha se preparado. Ele tinha lá pensado, não, eu vou falar sobre isso e tal. Uma pessoa na equipe dele tinha feito a apresentação, um PowerPoint, e ele foi com a cara e com a coragem, dizendo, não, tá tudo lá, tá tudo na apresentação. Só que, quando ele chegou e viu que todo mundo estava ali, com apresentações muito melhores do que a dele, e que estavam dando show lá na frente, ele tremeu na base. E ele era uma pessoa, um gerente novo na posição que ele ocupava, ele era novo na empresa. Então, veja, às vezes o excesso de autoconfiança faz uma pessoa errar. Assim como a falta de autoconfiança faz uma pessoa errar, o excesso da autoconfiança também. E lá foi ele.
Lá foi ele fazer a apresentação. Quando ele chegou lá na frente, deu algum problema no data show, não me lembro se foi exatamente no material dele ou no data show, e por alguns instantes ele ficou sem o material de apoio e o pessoal falou: ah, não, vai tocando aí que a gente já arruma. Ele não tinha como tocar nada, porque ele não estava preparado à altura. E o pior, preste atenção, quando ele menos poderia se imaginar que acontecesse uma coisa dessa, entra o presidente da empresa exatamente na hora que ele estava perdido, sem conseguir falar absolutamente nada lá na frente, à espera de um milagre lá para que a apresentação dele voltasse para o lugar, e ele ficou muito, muito mal. Bom, não se manteve muito tempo no cargo, ficou chateado, reconheceu a falta, reconheceu que tinha, enfim, usado de uma autoconfiança que ele não poderia no cargo que ele estava. Mas agora eu pergunto para vocês: vocês falam de improviso? Ou você já viu alguém falar de improviso e passar por uma situação difícil? Isso acontece o tempo todo, mas tem uma coisa que é assim, ninguém engana ninguém. No fundo, ninguém engana ninguém. Se a gente começa a observar a fala, a gente vê, ó, aqui existe uma estrutura, existe um preparo, existe um cuidado, mas se a pessoa se acostuma a achar que vai dando um jeito numa apresentação, o que vai acontecer é que ela não percebe que todo mundo sabe que ela não se preparou. E isso é muito feio, isso é muito prejudicial para a carreira, para a relação que se constrói com os parceiros, ou seja, com os colegas, e fica muito chato. Uma das coisas que eu vejo nas empresas é isso, de alguém na equipe assim, ficar responsável por fazer o material. E faz o material, entrega lá pro palestrante, para a pessoa que vai apresentar. E como a vida é muito corrida para todo mundo, a pessoa diz: não, sabe o que, eu já falei sobre isso antes. Então eu vou, na hora lá eu vejo. E eu já vi inúmeras vezes a pessoa apresentando e dando a exata noção de que ela estava ali vendo pela primeira vez aquela apresentação. E, e é, no mínimo, assim, muito pouco profissional. E olha, não precisa ser uma pessoa assim, ah, não, é uma pessoa iniciante na carreira. Não, não é. Quanto mais a pessoa se desenvolve na sua atividade, mais deve cuidar dos detalhes, porque são exatamente os pequenos detalhes que vão estabelecer o profissionalismo numa apresentação. E quanto mais um profissional cuida dos detalhes, mais na hora de falar, ele traz para si a credibilidade. Por quê? Na hora que você olha uma pessoa fazendo uma apresentação que você sabe que não foi ela que fez aquele material. E vamos conversar nas empresas maiores, é verdade, Silvio, é um absurdo mesmo. Mas a gente vê que muitos materiais, eles são já, enfim, já são padronizados para dar menos margem de erro. E mesmo assim, o profissional ele só pega aquela apresentação e se coloca a ler uma tela, ora, uma apresentação nem de longe é somente o momento em que a pessoa está diante de um PowerPoint, ou um Prezi, ou de um Keynote, seja lá qual for a plataforma. O que nós temos que pensar é sobre a realidade que nós precisamos sempre cuidar da qualidade da apresentação, além do PowerPoint. Eu penso assim que uma apresentação, o teu compromisso tem que ser sempre chegar pronto para, se der alguma coisa errada no seu material de apoio, você vai fazer o seguinte: plano B.
Existem algumas coisas que nós podemos fazer e que ajudam muito. Então, por exemplo, não é necessidade de improvisar quando você sabe se preparar. O que acontece é que você pode se preparar muito rápido para uma apresentação. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre o método bolinha. Vamos aqui apresentar esse método. Aqui, ó, eu sempre estou com ele rabiscado, sempre olha aí, ó, mais uma vez. Vai falar alguma coisa? Alguns instantes que você se dedique a pensar, tá bom, o que eu vou falar aqui? Absurdamente amador você não se preparar para uma apresentação. Tenho certeza que você se prepara, mas eu vou dar aqui a dica de você usar o nosso método bolinha, para que você não comece com a história de precisar improvisar. Ah, não sabe o que é, eu fui pega de surpresa. Tudo bem, pega um pedacinho de papel, ou mentalmente você faz isso, depois de um tempo você consegue fazer isso na cabeça, mas olha lá, você põe lá o teu tema que você vai falar e coloca 3 tópicos, faz ali o tema e 3 tópicos que você deseja falar. Claro que você pode falar mais tópicos, não tem problema nenhum, mas o importante é você saber de onde você sai e para onde você vai. Depois, o que você vai fazer? De cada tópico, você diz assim, bom, eu vou precisar nesse tópico aqui abrir para isso, isso, isso. Muito bem, então aí você abriu para subtópicos. Olha que legal. Então, nesses subtópicos, você já diz, tá, então quando eu for falar de tal coisa, eu tenho que falar também disso, disso e disso. Você não decora nada, mas você vai criando um mapa mental na tua cabeça que te deixa extremamente à vontade para falar, para dar exemplos. Você sabe aonde você está na sua apresentação e para onde você vai. E esse mapa mental, o meu querido método bolinha aqui, vai te ajudando a deixar a fala mais natural sem que você se sinta preso ou presa a um material de apoio. Precisa fazer o material de apoio? Sempre que necessário, sim. Amanhã eu vou dar uma palestra grande de 2 horas e a Rafa, minha querida designer maravilhosa aqui, hoje passou o dia lidando com vários ajustes entre uma sessão e outra, arrumava uma coisinha, já tinha feito durante a semana, arruma uma coisinha, melhora aqui, melhora ali, melhora lá. Então, veja, a palestra vai ser amanhã, mas, no entanto, o cuidado já começou bem antes. Uma apresentação começa antes, ela não começa na hora que você sobe num palco ou que você abre um Zoom e começa a falar. Por quê? Porque essa construção é que vai validar, vai dar um alicerce, vai dar suporte à forma como você vai desenvolver o conteúdo. Só fechando aqui, você fez essa continuação aqui, subtópicos para os temas, você pode fazer a mesma coisa para os outros tópicos. Alguns você pode precisar só falar alguma coisinha breve, outros você precisa falar mais, não importa. O que importa aqui é que você cria uma rede e estabelece a sua relação de começo, meio e fim. Como que uma apresentação se torna improvisada? Quando simplesmente se pega o tema e, em cima desse tema, você vai para onde você quiser, sem cuidar de nenhuma direção. Daí não dá certo, porque você tem que saber a relação de sequência, priorizar aquilo que é mais importante para chegar aonde você vai. Mas, além de você estabelecer essa relação de sequência, existe algo que também precisa ser feito para que você não improvise no lugar que você estiver. Isso significa estabelecer um contexto, estabelecer uma direção para a sua comunicação. Primeiro, com quem eu vou falar. Fico feliz aqui, ó, tô sabendo que o Silvio deu uma palestra e recebeu ótimos feedbacks, a Thaís usa o método bolinha,
Prof. Leocádia vai usar esse método, você vai pôr em prática, você vai adorar. Você sabe que, às vezes, né, o pessoal brinca, poxa, Cida, você fica com esse nome de método bolinha e tal, mas é que é bolinha mesmo. Você vai desenhando as bolinhas e elas ficam na tua cabeça. Igual a minha camisa aqui hoje, olha. Aliás, hoje está um dia bem propício para falar do meu método. Então, quando a gente começa a estabelecer uma conversa mental com um determinado público que nós vamos ter, ou seja, o Silvio falou que deu uma palestra hoje, eu vou dar uma palestra amanhã, o que significa? Que essa relação se constrói antes. Como? Criando contexto, falando para você. Primeiro, respondendo duas perguntas iniciais muito importantes. Para quem eu vou falar? Para quem? Quem que vai estar lá? Qual o nível de interesse das pessoas em relação a esse assunto? Por que esse assunto é importante para essas pessoas nesse momento? E muita gente erra exatamente aí, porque não faz questão de saber quem são as pessoas que vão ouvir. E aí já chega lá de uma forma muito pronta. Isso acontece muito com palestrantes que já são bastante consagrados, que já têm as suas palestras em forma de produto, muitas vezes não conseguem adaptar uma fala, trazer alguma coisa diferente, porque não conseguem entender a especificidade do grupo, ou seja, o que aquele grupo, aquelas pessoas precisam saber. Esse é o ponto. Muito bem, quando você faz essa pergunta, com quem eu vou falar, é muito mais do que o óbvio, não só responder, é um grupo de engenheiros, tá, mas por que esse assunto interessa para eles? É a segunda pergunta que você deve fazer. Então, com quem eu vou falar e por que eu vou falar? Veja, não existe improviso quando você lida com essas duas perguntas. É ou não é? Você criou na tua cabeça, tá? Por que eles precisam saber disso? Aí você amarra, você faz essa tua costurinha. Eu acho que eles precisam saber, porque tem um evento aqui e tal, esse assunto interessa. E você consegue dar os exemplos que sejam mais pertinentes para aquele momento e vai lidando com a situação. Então, é assim que você consegue estabelecer uma direção. Com quem falar, por que falar, o que vem depois disso? Vem o que falar. A partir do momento que você criou essa diretriz de endereçamento, ou seja, você vai já sabendo previamente com quem você vai falar e qual a razão, você vai construir o teu assunto em cima desse processo que você já estruturou. É aquilo que eu chamo de fio condutor. Quando a gente vai costurar, pregar um botão, fazer qualquer coisa, não fica achando que eu sei pregar muito bem um botão, não é isso, mas a gente sabe. Tem que ter um início. A ação tem que ter um início. E é esse fiozinho condutor numa apresentação que te deixa muito seguro, muito segura de não chegar lá sem saber o que você vai falar. E é muito comum as pessoas me falarem, Cida, mas eu tenho medo do branco. Se você não se prepara, você tem que ter medo do branco mesmo. Até porque a cabeça já está indo em branco. Agora, se você se prepara e você cria essa rede, é uma rede neural que se estabelece ali rapidamente, eu vou daqui, vou para lá, então teu cérebro fica trabalhando ativamente com o teu pensamento e isso vai te dando muita segurança. Se você esquecer de alguma coisa, você visualiza. E outra, você pode levar o teu... eu sempre tenho aqui meu caderninho, lógico, vou anotando as coisas dos meus clientes, tudo que eu estou fazendo, e sempre tenho junto. Mas você pode levar uma folhinha, por exemplo, se você tem medo de errar, medo de esquecer de alguma coisa, ou de ficar muito nervosa, o que se faz? Leva e deixa esse mapinha mental em cima da mesa. Por quê? A partir do momento que você estabeleceu a sequência, se num determinado momento você precisar voltar, você consegue partir de onde você
errou, ou parou, ou esqueceu. Isso é bem, bem bacana. Deixa eu ver algumas perguntinhas aqui. É interessante esse método bolinha, ponha mesmo em prática, importantíssimo conhecer a plateia, até para saber o aprofundamento. Sim, e por exemplo, assim, uma rede social, né? Nós estamos aqui numa live com profissionais de diferentes áreas, de diferentes níveis também de experiência. Tem pessoas que são mais experientes na arte de falar em público e estão aqui, e também nós temos pessoas que são menos, ou seja, então menos ou mais, tanto faz. O assunto, ele tem que ser tratado de uma forma que todos possam absorver, que todos possam levar alguma coisa que seja válida para o seu dia a dia. Agora, numa palestra, que é diferente do que uma live, numa situação assim, você precisa de fato conhecer o seu telespectador é bom, né? Agora com esse negócio do online, o seu ouvinte, a sua plateia, e o quanto que você precisa se aprofundar num assunto e o quanto você deve trazer de exemplos, enfim, que possam tornar o assunto mais acessível. E em cima disso, é que nós devemos considerar que uma pessoa, quando improvisa, ela está jogando fora uma oportunidade de ouro de estabelecer uma relação de grande credibilidade com o público. E você se engana ao achar que uma pessoa que fala muito bem, ela está improvisando. Ela pode ter a capacidade de fazer uma apresentação, de estruturar uma apresentação muito rapidamente. Isso, claro, quanto mais experiente a pessoa e quanto mais ela tem o domínio de um assunto, mais rapidamente esse mapa mental se forma. Ah, eu vou sair daqui, vou para lá, vou para lá, vou para lá, pronto. E ali está formada uma rede. E tem outras coisas que impedem uma pessoa também de improvisar, que fundamentam o dia a dia, é a leitura, é a capacidade de desenvolver um bom repertório. Isso vai ajudar muito. Por quê? Se você tem bastante recurso, se você é uma pessoa que lê, que está por dentro das notícias, que sabe conversar sobre as coisas, que sabe o que está acontecendo no mundo, você consegue, numa apresentação, trazer um exemplo de alguma coisa que esteja acontecendo naquele dia, naquela semana, na sua cidade, aqui no Brasil ou no mundo, porque você contextualiza. Agora, se você vai fazer uma apresentação e você vai só com o assunto, você também, não é que seja só o assunto, mas você vai muito limitado, ou seja, uma boa apresentação, ela tem que ser oxigenada, você tem que ter ela preparada, sabendo exatamente quais são os elementos que você quer colocar e também trazendo os exemplos que você pode usar e quanto mais você tiver o hábito da leitura e quanto mais você consumir de informações críveis, nada de fake news, mais você consegue fazer amarrações ao conteúdo que você está explicando. Isso ajuda muito e traz também muita desenvoltura, muita facilidade para falar. Quando você exercitar esse antes, se sentindo muito bem em fazer isso, porque é gostoso. Na verdade, eu acho que uma preparação de uma apresentação é o momento mais gostoso, que você está trabalhando, você está ali costurando tudo, é o fiozinho condutor que você vai amarrando numa coisa e na outra. Quando chega na hora de apresentar, esse assunto se torna seu. E aí você se sente muito livre para usar o material de apoio ou não, e se estiver utilizando o material de apoio, não ficar de forma nenhuma preso a ele. Ou seja, às vezes eu vejo assim as pessoas tão fixadas naquele material porque não trabalharam esse repertório e quando passa uma tela vai para outra e fala aqui é que blá 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 blá, tá vendo lá a tela aqui. Não,
Vai dando conceitos, vá amarrando um assunto no outro, faça essa apresentação ser bastante dinâmica e gostosa de ser acompanhada. Eis o grande mistério das apresentações que parecem muito improvisadas. Eu posso dizer para vocês que eu tenho a grande honra de ter uma, uma clientela, pessoas que buscam o meu trabalho para desenvolver a alta performance e não se contentam com poucas coisas, ou seja, e outro dia, essa semana mesmo, eu estava conversando com um cliente meu, falei, que engraçado, né? Quem não se preocupa, que não está nem aí, que fala de qualquer jeito, que fala de improviso, não consegue entender por que que uma pessoa se dedica a cuidar da voz, a cuidar da organização da fala, a preparar uma boa apresentação, a treinar uma apresentação antes de apresentar. Pessoa que não está nem aí não entende isso. Agora, quanto mais existe essa busca da alta performance, mais isso vai se relacionando ao sucesso que a pessoa quer atingir na vida. Por quê? Você não tenha dúvida que o sucesso que todos nós temos na vida, de alguma forma, está relacionado à comunicação, à forma como você se apresenta, à forma como você se posiciona e é tudo muito proporcional. Se você começa a dar mais atenção para esses elementos de uma apresentação, você começa a impactar mais pessoas. Como aqui, o meu aluno querido aqui, o Silvio, falou, olha, eu dei uma palestra e recebi bons feedbacks. Merece, porque está atento, está cuidando de detalhes. E é claro que a performance fica muito melhor quando nós passamos a gostar de cuidar dos detalhes que nos fazem bem e que nos ajudam a levar nossa mensagem com mais facilidade. Não consigo ordenar meus pensamentos. Tem um exercício que pode fazer para melhorar isso? Tem na maratona. Na maratona nós vamos trabalhar uma técnica muito especial, que é a 3x20, muitos aqui já conhecem muito bem, e nós vamos fazer. Agora, esse método bolinha, não sei se você chegou agora ou não, é o exercício de organização da fala, porque você cria um mapa mental e você consegue saber de onde você sai, para onde você vai. Então, esse é o ponto, você não ficar num mar revolto sem saber qual é a direção. Sai de um lugar e vai para o outro. Muito bem. Fico nervosa? Algum exercício para ficar calma, além de se preparar? Olha, a preparação já por si só já é um grande remédio para não ficar nervosa. E eu sempre digo, quem não se prepara tem direito e deve ficar muito nervosa, muito nervoso mesmo, porque não está com tudo em dia para poder fazer uma boa apresentação. Mas tem sim, Leocádio, o que nós vamos fazer amanhã de manhã são técnicas, são exercícios respiratórios que acabam trazendo um bem-estar muito grande. Por quê? A respiração está muito relacionada aos batimentos cardíacos e no momento de nervosismo o coração acelera, é ou não é? Não tem aquela sensação de que o coração vai sair pela boca? E é bem isso mesmo. Então o coração dá aquele taquicardia, aquela sensação de agitação. Qual é a solução para isso? Respirar. E eu, como praticante de yoga que sempre fui, me sinto muito feliz de poder compartilhar essa técnica, esses exercícios, alguns deles, na nossa live de amanhã, às 9 horas da manhã. Amanhã vai ser cedinho, quer dizer, não é cedo, né? 9 horas da manhã, todo mundo em pé. Mas é diferente do que esse nosso horário de hoje. E isso vai te dar condições de fazer uma boa preparação, chegar na hora, administrar muito bem o seu pensamento e resolver tudo com muita calma. Então, veja, aqui nós trouxemos a necessidade de cuidarmos de coisas que às vezes têm parte de hábitos que são, como posso dizer assim, armadilhas, como de casca de banana, aquela sensação, não, eu dou conta de falar sobre isso. Se prepare. Esse é o nosso combinado aqui. Não vai fazer como o meu cliente lá, que depois de ter perdido uma grande oportunidade,
veio se preparar. O importante é que ele veio, o importante é que ele reconheceu, que ele passou uma vergonha muito grande diante de toda uma plateia, passou uma vergonha muito grande diante também do presidente da empresa. Isso daí tem volta. Depois que uma pessoa demonstra falta de conhecimento, falta de capacidade para lidar com uma apresentação, é muito difícil recuperar a credibilidade, principalmente por ser uma pessoa nova na empresa. Nós precisamos ter um cuidado muito grande para não errarmos. E olha, como é fácil errar. Todo mundo aqui, de alguma forma, deve dizer, puxa, não dá tempo disso, ou já deve ter usado essa frase algumas vezes hoje, não deu tempo disso, não vou ter tempo disso. Nós vivemos com essa história. Mas uma coisa, quem está aqui já bem conectado com essa ideia da maratona que nós vamos começar, maratona da comunicação de sucesso, é para quem quer buscar o máximo na sua carreira, nem só na carreira, na vida pessoal, ter um bom desempenho na comunicação faz com que a vida se abra para muitas possibilidades. E essa é a ideia. Se você tiver, e olha aí na vida pessoal, tem muitas situações que você pode ter que falar, por exemplo, num almoço de família, num aniversário de pais, filhos, enfim, uma homenagem. Não vai improvisar. Organiza o assunto. Nem que você vá no banheiro, vá lá num cantinho, faz o teu método bolinha, mas não fala. Não tem coisa mais chata do que ver a pessoa pedir a palavra numa situação social e tal, e fala sem o menor senso de sentido, de orientação. Então é isso. Se nós queremos ter a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre o nosso sucesso, vamos cuidar para não enrolar, para não ficar jogando conversa fora enquanto nós podemos ser mais produtivos. E é isso aí, pessoal. Hoje, como é sexta-feira, nós vamos fazer uma live mais curta, porque amanhã de manhã nós já vamos estar juntos novamente. E quero aqui, para quem está chegando agora, falar sobre a maratona. Amanhã nós vamos fazer o encerramento formal da pré-maratona, que foram muitos dias, já faz 10 dias que nós estamos fazendo lives diariamente para trazer esses assuntos que são muito comuns e que fazem parte da vida de todas as pessoas que precisam se comunicar bem e que muitas vezes não percebem que esses problemas acabam interferindo na condução da fala. E a partir de amanhã, nós vamos já encerrando a pré-maratona e já aquecendo para a maratona. No domingo à noite, eu vou fazer uma live explicando exatamente como que vai funcionar. Significa que durante toda a semana que vem, eu e toda a minha equipe, que é maravilhosa, que sem uma equipe nós não somos nada e nem ninguém, nós preparamos uma série de materiais muito especiais para que vocês, além do vídeo, dos vídeos que vão estar no blog, onde vocês se inscreveram, vocês vão receber um link, vocês vão entrar num blog, lá tem o material esperando por vocês. Mas mais do que isso, nós vamos fazer uma comunidade, talvez muitos já estejam se programando para entrar nessa comunidade no Facebook, e lá nós vamos fazer atividades, vamos postar conteúdos exclusivos. Ou seja, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você quer dar um passo, mas um passo bem dado para melhorar a sua vida? Então, prepare-se para voar nessa maratona da comunicação de sucesso, porque sucesso está muito relacionado às tuas conquistas, ao teu desejo de ser feliz de forma plena, e eu quero te ajudar a tornar a sua comunicação um grande ponto forte, um grande diferencial na sua vida. E eu sei que eu posso fazer isso porque eu gosto da comunicação, estudo a comunicação e vou querer, sim, estar perto de você e fazer o meu melhor para que isso possa acontecer.
E você já sabe, você pode me dizer, ah, Cida, talvez eu não, porque eu fico nervosa, fico nervoso para falar. Pouco importa. Vamos juntos resolver todos os problemas que te impedem de gravar vídeo, de falar em público, de ser quem você quer por meio da boa comunicação, tá bom? Então, olha, pessoal, obrigada, obrigada. Isso, Josi, vai ter uma super evolução mesmo. Uhum. Nós podemos melhorar sempre, é ou não é? Isso aí, Lilian, obrigada. Então, ó, todo mundo aqui, vão colocando o dedinho me falando, amanhã, às 9 horas da manhã, estejam comigo para fazer exercícios respiratórios. Vai valer muito a pena. Tenho certeza que na próxima apresentação que você tiver na sua vida, você vai levar esses exercícios e vai dizer, ai, que delícia, aprendi a respirar, por isso vale a pena. Um beijo bem grande para vocês e até amanhã.